programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, trazer uma mensagem de fé, de esperança e de otimismo. O programa Visão Espírita está abordando e estudando o tema Lei de Liberdade, capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, no livro 3º. Recebe para conversar, refletir, contribuir com os nossos estudos Edgar Tão, companheiro, divulgador do Espiritismo e empresário. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado. Recebe André Bordini, companheiro da divulgação do Espiritismo, psicólogo, professor, trabalhador da causa espírita. Seja bem-vindo, André. Obrigado. No nosso último encontro, tratando do assunto Lei de Liberdade, o Edgar terminou o nosso programa falando sobre pensamento coletivo. E é bom retomarmos da onde paramos. André, que considerações podemos levar sobre pensamento coletivo, tendo em vista o momento, a situação atual, o ambiente que graceja todos nós em circunstância das nossas existências, daquilo que vemos e ouvimos, daquilo que lemos e analisamos nos meios de comunicação? O pensamento é uma experiência sempre individual, né? Pensamento coletivo, enquanto tal, não existe em si mesmo, né? Porque cada indivíduo é um universo, é um mundo muito próprio. Então, para a gente compreender o que seria esse pensamento coletivo, isso seria o conjunto de algumas sintonias entre diferentes pensamentos que vão formando uma rede. O poeta João Cabral de Melo Neto tem um poema clássico em que ele fala que um galo não tece uma manhã, ele precisa de outro galo que pegue o canto de outro galo e muitos cantos de galo vão tecendo a manhã, como se fosse tecendo uma rede, né? Um tecido mesmo. Heidegger diz que os nossos pensamentos se constroem através de uma rede de significações. Uma palavra, um pensamento, uma lembrança, uma memória, né, que vão ligando a outra e esses contatos, né, vão criando redes de significado. Então, não só o nosso pensamento, ele vai se construindo por redes de significação no campo da linguagem, quanto isso que poderia ser chamado de um pensamento coletivo, também é uma rede. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando de um mesmo tema. Cada contribuição de uma aqui vai criando um pensamento em conjunto aqui. Mas ele não surge do nada, ele surge de pensamentos individuais que vão formando essa possibilidade, como o Edgar, na semana passada, colocou. A partir disso, é importante refletir principalmente sobre a responsabilidade pessoal, e portanto de cada um de nós, na construção desses pensamentos que vão criando ideais coletivos, porque ninguém constrói nada sozinho, e que vão construindo também uma ambiência energética e espiritual na sociedade de modo geral, que pode ser sombria ou pode ser iluminada. E os espíritos têm alertado para esse cuidado e essa responsabilidade na construção dessa ambiência espiritual da Terra, Porque o que vai ser da Terra? A Terra será o que os homens fizerem dela. Então, nós sendo livres, não podemos esperar que magicamente a divindade ou os espíritos resolvam nossos problemas. Interfira na solução dos dramas, né? Nós estamos aí, a reencarnação é uma bênção que nós temos que aproveitar, e a gente tem visto o planeta, de modo geral, muito perturbado por ideações coletivas sombrias, de ódio, de intolerância, de autoritarismo, enfim, de guerra, de radicalismos ideológicos, religiosos. Isso em nada contribui para a construção de um ambiente fluídico na Terra que possibilite uma harmonia,
uma paz, uma sintonia com as boas obras. Então, aproveitando o gancho dos pensamentos coletivos, né? O Jung, que foi discípulo do Freud, fala de um inconsciente coletivo, que também é uma crença, quer dizer, eu posso acreditar que existe ou não, mas a ideia era essa. As questões culturais, as questões da linguagem, as questões das variações de valores morais, né? De cada grupo, da evolução, enfim, né? Que vão criando, tem uma expressão que eu gosto muito, atavismos, que são automatismos coletivos, né? Então, nesse momento, independente de nós sermos espíritas, ou católicos, ou protestantes, ou até ateus, né? É importante que a gente tome muito cuidado com o que fala, né? Porque a linguagem, a fala, exterioriza os nossos pensamentos. Eu costumo dizer que 90% do que a gente fala não serve para nada. É um falatório inútil, né? Então, se não for para falar coisas boas, agradáveis, belas, bonitas, elevadas, é melhor que a gente pense quietinho e... Melhor se manter calado. Porque né? Às vezes você está bem, encontra um amigo que vai te falar, nossa, mas está tudo tão ruim, porque aí isso vai criando. Esses dias até, permita-me, eu estava vendo um economista falar que até a economia às vezes funciona assim, né? Quando a gente vê nos jornais, olha, o mercado está ruim porque há um pessimismo, e aí eu falo, eu ia vender meu carro, mas a coisa está tão difícil que eu não vou vender mais. Aí o cara que ia comprar também falou, eu ouvi falar que não tá bom para comprar, e aí tudo vai se engessando, tudo vai paralisando, e curiosamente há também uma psicologia da economia. Existe uma área da economia que é a psicologia da economia, né? E psicologia trabalha com psiquismo, com a alma, né? Para os religiosos. Então, assim, os nossos pensamentos, as cidades espirituais, por exemplo, são construídas por núcleos de espíritos mais ou menos da mesma evolução que sintonizados vão construindo aquelas coisas todas. Aqui também, o que é uma cidade? Como Ribeirão Preto, né? Alguém chegou aqui, né, sintonizado com outros migrantes na época, etc. e tal, foram construindo aqui uma igreja, aqui uma praça, aqui um cemitério, aqui um bar, aqui um armazém, aqui um açougue, aqui um poço, não é? Aqui uma chácara. E você vai construindo, você vai transformando essa matéria, que é o mundo, de acordo com os ideais, né? Do ponto de vista dos nossos estados mentais, isso também acontece. Então, se eu não tenho uma sintonia elevada, em conjunto, eu não consigo construir nada. E se esses pensamentos forem de baixo padrão, de pessimismo, de intolerância, de maledicência, de ignorância, de cisão, de cisânia, de guerra, né, de radicalismo, o que acontece? Eu vou criando um ambiente espiritual sombrio. E aí nós chegamos em situações muito dolorosas que às vezes vão demandar séculos para serem resgatadas, reajustadas, reharmonizadas até conseguirmos um outro estágio. Agora, Bordini, só desculpa interrompendo, a gente percebe o quanto o pensamento contagia. E se ele contagia, ele também contamina, não é? Quer dizer, há ambientes, por exemplo, que tão logo nós nele adentramos, nós já sentimos um impacto, não é? Muito perceptível, muito sensível. Há ambientes que a gente entra e se sente mal, não é? Se sente inquieto, uma dor de cabeça, uma certa indisposição física. Há outros, entretanto, que a mudança é também significativa. Você se sente melhor, você respira um ambiente mais saudável, mais planificador, né? Em função dessa, como Joana de Ângeles diz, como Emmanuel fala, dessa psicosfera que se forma como agente
resultante dessas forças individuais que se aglomeram, não é? Então nós podemos também especular a existência de uma psicosfera terrena, uma grande alma da Terra que reverbera, que repercute o estado das nossas individualidades somadas, não é? E isso, evidentemente, vai implicar no impulsionamento engrandecedor, positivo, harmonioso, equilibrado de nós mesmos e, por consequência, da Terra, ou não, né? O ambiente psíquico, o ambiente espiritual das zonas de guerra, de conflito, de desordem, de caos, de desarmonias, é muito diferente de onde, evidentemente, se respiram espaços, núcleos, ambientes equilibrados, saudáveis, comprometidos com o bem e assim por diante. Quer dizer, se há essas verificações no micro, há igualmente as mesmas observâncias no macro, não é? Em caráter coletivo, portanto, isso é uma grande verdade. Pelo que fica claro para o nosso telespectador, né? Existe essa união de pensamentos próprio da afinidade, né? Sim. A afinidade está aí, nós nos aproximamos, nós somos afins. E dentro dos nossos afins, manifestada a nossa vontade, o nosso pensamento, criando as ideoplastias, nós vamos junto nisso tudo. E aí criam-se ambientes. E se a história nos ajuda muito, se nós parássemos um pouco, olhar as circunstâncias atuais e fôssemos refletir sobre as lições históricas, né, nós vamos ver que estamos fazendo muitas coisas hoje como já fizemos no passado. E nós tivemos a oportunidade de experienciar as consequências e ainda assim não aprendemos, né? Mas o pensamento e a vontade, nós estamos falando agora de algo amplo, né? E vamos tentar trazer essa reflexão da liberdade, do pensamento, para perto de nós. Tem uma frase que diz assim, mens sana in corpore sano, né? É uma frase em latim, que dizendo que a mente sã, você tem um corpo são, né? Voltando, eu vou pensar, como foi colocado, através da minha mente. Eu manifesto meu pensamento, a minha vontade, isso gera, isso cria. Por conta da minha liberdade e dos meus pensamentos, eu posso ter saúde ou doença? O que você acha, André? De novo, nós vamos ter que fazer um redimensionamento disso em duas formas de interpretação. E as duas são muito boas, inclusive, né? A ideia de que a mente, os nossos pensamentos, tem alguma ligação com a saúde do nosso corpo, ela não é nova, ela é antiga, isso é uma frase latina. Então isso vem lá dos gregos, etc., né? Eles já diziam, já falavam sobre isso, né? O Hipócrates já falava, né? Dos humores, se usava dos humores, etc. Então assim, isso é antigo. Do ponto de vista até científico, clínico, né? Quando a gente fala mens sana in corpore sano, a ideia é, se você tem uma vida saudável, alegre, se você é inteligente, porque tem isso também. Mens sana não é só assim, mente saudável, é uma mente inteligente, né? Então, eu devo, né, saber que se eu estou com uma dor, eu não devo forçar aquele lugar. Eu preciso ter inteligência para saber que eu estou forçando que aquilo vai me lesar. Não tem só a ver com estado de humor. Ser alegre, você vai ser... né? Porque se o sujeito for alegre, mas não for inteligente, também não adianta nada. Precisa ter bom senso. Quer dizer, o que é uma mens sana? É uma mente que não é cérebro, mente é outra coisa. Mente é um conceito psicanalítico, também é produto de uma crença, né? A mente seria essa instância da nossa experiência, né, de pensamento, né, que, enfim, onde estariam aí nossa personalidade, etc., né? Então vamos imaginar que mens sana, uma mente alegre, que usa o bom senso,
equilibrada, etc., conduziria a um corpo saudável. Isso é relativamente certo, né? Por quê? Porque tudo indica que pessoas assim têm mais probabilidade, até estatística matemática, de desenvolver menos doenças, etc. e tal. Todavia, a experiência na Terra ela não é lógica, ela é absurda. Então, há pessoas alegres, inteligentes, etc., que um belo dia, curiosamente, desenvolvem uma doença terrível e passam por um grande sofrimento. Você fala, mas como assim, né? O sujeito tinha mens sana in corpore sano, e às vezes o outro, que foi depressivo a vida inteira, pessimista, né, meio sem noção e etc., goza de uma saúde irritante que o leva, né, a desencarnar aos 100 anos assassinado por um marido ciumento, né, como dizia o Vinícius de Moraes. Então, assim, sob esse aspecto, a gente tem que sempre ponderar o cálculo das probabilidades. Bom, a outra implicação desta frase é uma categoria de patologias que hoje são muito estudadas pela medicina de modo geral, que são as chamadas doenças psicossomáticas, né? Que são patologias que, né, agregam determinados conjuntos de sintomas, etc., que são não só construídos, desenvolvidos, como manifestam crises maiores ou não, segundo determinados estados, né, de humor, estresse, ansiedade, medo, depressão. E aí a gente vai desde alguns tipos de cefaleia, de enxaqueca, etc., até doenças do trato digestivo, gastrointestinal, né, algumas gastrites, né, as retocolites, a doença de Crohn, a síndrome do intestino irritável, né, são doenças, as herpes, de modo geral, né, algumas doenças de pele, dermatológicas. Então, assim, algumas doenças neurológicas, né, algumas patologias limitadoras, né? Aquela esclerose sistêmica, né? Enfim. Então, assim, há um conjunto de doenças que hoje são pesquisadas no mundo inteiro que, do ponto de vista clínico, estão ligadas a determinadas condições psíquicas ou psicológicas. Mas isso também não é uma regra. De repente, o sujeito pode ter comprometimentos psicológicos e psiquiátricos uma vida inteira e também não ter nenhuma dessas doenças. Então, a compreensão dessa frase, mens sana in corpore sano, é mais uma ferramenta para se compreender. Quer dizer, o entendimento disso é uma ferramenta para se compreender, se tentar entender de alguma forma melhor algumas situações em que isso se dá, mas que também não são lógico-matemáticas. Olha, você está assim, você vai ficar com câncer. Olha, não, pode ser que não. Quer dizer, não há há uma maior ou menor probabilidade, porque há elementos genéticos, né, psicossociais que vão envolver isso também. Bom, então esse é o primeiro plano, que é o plano aqui do mundo. Numa outra dimensão, e aí a partir de uma leitura espírita dessa frase, aí ela faz muito mais sentido. Por quê? O que seria uma mens sana? Um espírito são. São é saudável, que inclusive a raiz, quer dizer, a etimologia, vai dar... ser são é ser santo. Por isso que a gente fala São José, Santo Antônio, São João. Quer dizer, esse São do São João é o mesmo São de um corpo são. Olha que interessante. Né? Então, se eu tenho, né, um pensamento santificado, quer dizer, um pensamento puro, iluminado, etc., naturalmente o meu corpo vai ser são, mesmo porque muito provavelmente eu já nem vou ter corpo mais. Então, e aí faz todo sentido, quer dizer, quanto mais o meu espírito é são,
né? E aí, olha como as palavras são interessantes. Dessa mesma origem, são, santo, vem sanis, de sanitário, de medicina sanitária, sanar as doenças. Olha que interessante, as palavras, né, são muito, não é? Muito. Então, o que é? Né? Se eu tenho uma mente, né, sanitária, limpa, sã, né, pura e etc., e sem nenhum ranço de moralismo medieval, não. Quando a gente fala de uma mente pura, limpa, é uma mente que não vê maldade no outro, né, que não é maliciosa no sentido de maldade, de pessimismo, de achar, né, de olhar e ver a parte ruim, não é? É basicamente isso. Nós começamos estudando e continuaremos estudando Lei de Liberdade. Como lei de liberdade, chegamos à conclusão que somos livres no nosso momento de pensar, quer dizer que ali naquele momento somos totalmente livres. Chegamos à conclusão que o nosso pensamento, através da nossa vontade, ele plasma e ele cria. E chegamos agora a uma conclusão também que podemos criar a nossa própria saúde ou também contribuir negativamente para isso, ou seja, somos livres em todos os aspectos, até na manifestação dessa liberdade dentro de cada um de nós, porque às vezes nós precisamos, como foi colocado pelo André, num determinado instante, trazer isto para o dia a dia, para a sua porta, para a sua casa, para o entendimento da sua vida, da convivência com o seu familiar, do seu trabalho, entendendo que tudo isto é a grandeza do universo, mas é a simplicidade que te toca. Pensando assim, Edgar, no livro 3º de O Livro dos Espíritos, né, na Lei de Liberdade, o Espírito, né, ali nós vamos estudando várias reflexões sobre este assunto. Mas voltando um pouco, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, e é onde se está se estudando a lei divina ou natural, que é a primeira lei, Kardec faz uma pergunta para o Espírito Verdade: aonde está escrita a lei de Deus? A resposta vem: a lei de Deus está escrito na consciência. Quando fala isso, e voltamos depois para o capítulo de Lei de Liberdade, vai se ter todas umas reflexões da espiritualidade sobre a questão da consciência. Como podemos contribuir com o nosso telespectador sobre essa visão espírita do que é consciência? Apenas um adendo. Gostaria de lembrar aos amigos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. É por isso que o André se referiu agora a essa chamada terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então, o Livro dos Espíritos foi didaticamente dividido em 4 partes por Kardec. A primeira tratando das causas primárias, a segunda que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, essa terceira que estamos estudando, a Lei de Liberdade, que trata das leis morais, e último então de penas e consolações, que vem fazer as suas considerações finais, sobretudo considerando as penas eternas e a consolação propriamente dita. A pergunta 621 se refere mesmo ao dispositivo de conscientização dessas leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Os espíritos são simples, são enfáticos, dizendo na consciência de cada um, não é? E de fato a lei de liberdade vai tratar da liberdade de consciência e das suas demais ramificações. André, cada um de nós tem uma apreciação diante da sua própria realidade. Cada um de nós interpreta a realidade de uma maneira muito própria, e as leis divinas ainda assim estão esculpidas na consciência de cada um, porque cada um também sabe o certo e o errado, limitados às suas possibilidades.
limitados às suas circunstâncias, mas ainda ali as pessoas têm capacidade de reconhecer e discernir por isso mesmo, daí a liberdade em escolher inclusive o mal, não é? Porque quem não escolhe nada, escolhe inclusive a possibilidade de nada fazer, né? De não agir. Portanto, nós estamos escolhendo o tempo todo. E a capacidade de escolha depende naturalmente dos propósitos de cada um, das suas possibilidades e assim por diante. Então, as leis de Deus escritas na consciência, ela vai agregar os infinitos estágios evolutivos de cada um. Então nós não podemos cobrar mais ou menos desse ou daquele, porque ele sempre saberá, ele sempre será consciente, portanto, daquilo que lhe é possível saber, daquilo que lhe é possível conhecer. Os espíritos mais evoluídos, evidentemente, apresentam uma consciência dessas mesmas leis ainda mais superiores, ainda mais evoluídas do que nós mesmos. Aliás, analisando a história da evolução do pensamento humano, fica muito claro a gente perceber, não é? Hoje aceitamos, aliás, nós nos revoltamos inclusive com posturas, com ideias que até pouco tempo atrás eram banais, eram aceitas, eram defendidas muitas vezes, né? Por exemplo, a ideia de escravidão, não é? Há alguns poucos anos atrás, isso era absolutamente comum, incentivado, estimulado assim por diante. Hoje, essa ideia já nos causa uma certa ojeriza, né? Uma certa inquietação. Essa consciência vai se dilatando e, em se dilatando, novas percepções vão se desenhando diante da realidade humana. O programa Visão Espírita continuará na próxima semana, reportando o exemplo trazido por André Bordini. Começamos com aquela pequena luz, né, simbolizada pela luz de um palito de fósforo, e estamos caminhando, ampliando nosso entendimento, ampliando esta luz sobre as nossas reflexões. O programa Visão Espírita agradece ao André, agradece ao Edgar, espera continuar com eles conversando sobre este assunto, deseja a você muita paz, muita saúde no seu lar.